Estou ao vivo, então, aqui no canal da Desenvolva Consultoria. Nós temos como objetivo falar hoje, nessa live, nessa aula, a respeito de produtividade. Produtividade é totalmente diferente de estar ocupado. E o que eu mais vejo nas farmácias, nas empresas que nós aqui da Consultoria Desenvolva atuamos, é o empresário se queixando, reclamando, falando, e com razão, de que ele está muito ocupado, ok? E, na verdade, estar ocupado não quer dizer que você está sendo produtivo. Faz sentido isso para você? Então, eu quero falar sobre isso nessa live, nessa aula, e mais, eu quero dar a você um caminho, eu quero dar a você ferramentas, eu quero dar a você práticas que podem contribuir para o teu sucesso, para que a sua farmácia realmente tenha e seja uma farmácia que produz sem a sua presença, que tenha colaboradores experientes atuando, que tenha processos definidos. Nós vamos chegar lá. Mas primeiro vamos falar um pouco dos desafios dessa farmácia, tá? Então, alguns empresários que eu conheço, eles se orgulham de dizer que trabalha 12, 14, 16, 18 horas. Olha só que interessante. Se orgulham em dizer que acordam 6 horas da manhã, vão para casa 20 horas. Não vão a treinamentos, não vão a feiras, não vão a convenções, por exemplo, se ele está numa rede associativista, por não ter tempo. E isso dói, porque não é apenas ele que sofre, mas também a farmácia, a equipe sofre, a esposa dele sofre, o marido sofre, os filhos sofrem, ok? Então, isso é muito importante. Primeiro, entender com consciência a gravidade disso, a frustração disso, em trabalhar muito, em trabalhar muito, e nem sempre, isso que é o pior, não ter os resultados devidos, tá? Então, isso dói porque é uma dor do retrabalho, de ter que fazer, refazer. Isso dói porque acaba sendo ineficiente. O que é ineficiente, né? Faz muito, trabalha muito, extremamente trabalhadores, mas não gera resultados como é para gerar. E a consequência disso é a improdutividade. Então, eu tenho uma farmácia que pode produzir Y de rentabilidade e produz apenas Y menos 10. Eu tenho uma farmácia que ela está num bom ponto, ela está localizada num lugar estratégico, mas não produz a contento, não aproveita as oportunidades. Então, um empresário hoje, ele tem que entender que todas as suas ações, até pelo preço de um dos recursos mais valiosos que nós temos hoje, que é o tempo, precisa entender que isso tem que gerar resultado, e não apenas ocupação. Gerar resultado e não apenas ocupação. Estar no operacional de uma farmácia faz a empresa funcionar, mas não faz a empresa crescer. E o que mais nós temos é empresários, principalmente das farmácias, que nós atuamos muito aqui na consultoria, que são farmácias pequenas e médias, onde o empresário, ao invés de estar lá se preocupando com coisas que realmente geram resultado, ele está lá no operacional. Uma vez eu fiz uma palestra e eu perguntei assim, olha, quem é aqui dono de farmácia? Aí muita gente, era um evento realmente para gestores, né? Quem é aqui comprador? Aí pronto, levantou a mão também. Quem é aqui farmacêutico? Muita. O mesmo. Daí as mesmas pessoas levantavam a mão 1, 2, 3, 4 vezes.
Eu até falei assim, cara, você vai ficar com uma dor no braço, porque olha só a quantidade de vezes que você está levantando a mão, mas na verdade é essa é a realidade de muitas empresas por esse país. Então, a ótica e a frase de efeito e o pensamento que eu quero colocar é que as empresas elas precisam crescer e não apenas funcionar. Marcelo, tem algum problema em eu ser operacional? De forma alguma. De forma alguma, não tem nenhum problema você ser operacional. Cada um faz a vida do jeito que quiser, mas você tem que ter ciência das consequências, dos problemas, daquilo que você vai colher frente a tudo isso. Então, e a proposta aqui é gerar para vocês um pouco do que eu acredito que você precisa para ter uma empresa que é produtiva e não apenas que funcione. Então, a primeira coisa é ter uma equipe. Você não vai ter uma equipe produtiva. Eu estou aqui com as nossas observações, né? Por isso que às vezes quando eu dou uma olhadinha aqui para realmente dar uma aula qualificada para todos vocês. Então, a primeira coisa é equipe, né? Eu preciso de uma equipe engajada, eu preciso de uma equipe que sabe o que fazer na frente do balcão, eu preciso de uma equipe que entende os processos da farmácia, eu preciso de uma equipe que compreenda os nossos objetivos, eu preciso de uma equipe que eu, como gestor, possa delegar, que eu possa dar orientação, dar o comando, e essas pessoas vão realmente fazer e executar aquilo com maestria. Se eu não tiver isso, olha, eu quero dizer a você que você vai ficar com uma perna bamba. Você vai ficar um pouco sem ter a estratégia. E aí, a consequência disso é que a empresa vai ficar muito dependente de você. Eu coloquei aqui 4 pontos da importância da equipe que eu vou compartilhar. O primeiro deles é que os processos da sua farmácia são resultados direto do comportamento das pessoas que você tem na equipe. Essa é a grande verdade, ok? Segunda coisa é a capacidade da sua empresa gerar resultado está diretamente ligada à capacidade que você tem de colocar as pessoas certas no lugar certo para que elas produzam resultado. Então, isso é essencial, isso é super, hiper, mega importante para você entender. Terceiro tópico é que é a sua equipe que vai conseguir fazer todas as suas ideias serem implementadas na sua farmácia. E sem isso, de verdade, você não vai conseguir ter essa empresa capaz de gerar resultado. Faz sentido, então? Então, todos os nossos negócios são ligados a pessoas, nós atendemos pessoas, a farmácia é cada vez mais burocrática, a farmácia é cada vez mais processual, repleta de coisas, e se você concorda, coloca isso aí, repleta de coisas, e você precisa ter pessoas ao seu redor, pessoas hábeis, pessoas capazes, hábeis vem de habilidade, de transformar todas as ações que estão muitas vezes na sua cabeça e ir para a mão, ir para a ação, ir para a execução. Então, para isso, você precisa de uma equipe. Claro, hoje, se você for abordar dentro de uma farmácia ou dentro de uma livraria, né, esse tema de pessoas, você tem ali, eu acho que 50%, 70% dos livros de lançamento estão ligados a lidar com pessoas, estão ligados a essa questão toda de liderança, né? Liderança tem a ver com pessoas, tá? E gerenciamento tem a ver com processo. Mas nós colocamos aqui, eu coloquei aqui,
5 tópicos que vão ajudar você a ter uma equipe de alta performance na sua farmácia. 5 tópicos para você pensar. O primeiro tópico é: você precisa estimular a autoconfiança de cada elemento da sua equipe, para que eles possam entender o projeto e fazer com que a sua farmácia cresça, tá? Autoconfiança. Cada um, o balconista, tem que se sentir autoconfiante, que ele está no papel certo. Ele tem que ter as qualificações da identidade dele, ele tem que entender o papel dele dentro da farmácia. Um balconista sem autoconfiança é um balconista que não tem a competência, a capacidade de gerar resultado. Então, autoconfiança é mostrar a ele que ele está ali, que você confia nele, mas que ele tem que gerar dentro dele mesmo todo poder, toda a potência para resultado. Um farmacêutico sem autoconfiança é um farmacêutico que não transforma todo o seu potencial em resultado, tá? Isso é muito importante, tá? Um farmacêutico sem autoconfiança, um operador de caixa sem autoconfiança é um operador de caixa com muito medo, com muito receio. Então, a sua equipe precisa de pessoas autoconfiantes. Em que, Marcelo? Principalmente na fé individual de que ele está ali por um objetivo, de que ele está ali por uma razão. Segunda coisa é que você precisa investir grande parte do teu tempo como líder nas necessidades individuais de cada um, e não apenas nas vontades. E se a gente for pensar na vontade da equipe, a equipe vai querer muitas vezes o quê? Não quer nada com o novo, a equipe não quer nenhuma obrigação, você quer implantar um processo novo, e aí eles falam, eu não consigo, isso é muito pequeno e tudo mais. Mas quando você mostra que você está ali, com muita oportunidade de crescimento individual, você acaba fazendo com que esse farmacêutico, com que esse balconista, com que esse operador de caixa entenda a importância dele, e você vai dar a ele, como você dá a um filho, todas as ferramentas. Marcelo, o que eu posso fazer para dar necessidade? Cara, feedback. Feedback já é preciso. Feedback, feed forward. Quer dizer, para frente e para trás. Tá? A gente pode gravar uma aula, inclusive, em relação a isso. Terceiro tópico é: forneça aos liderados o que eles precisam e não o que eles querem. Explique a eles aonde você quer ir com a empresa. Explique a eles os comportamentos. Explique a eles aquilo que você quer deles. Explique o que precisa, explique o que o colaborador vai ter que ganhar, vai ganhar quando ele faz aquilo ou aquele outro. Então, é o que eu sempre digo. O líder, ele tem que olhar para a equipe e ver se ele tem as ferramentas necessárias. E aí a gente fala, ferramentas é o quê? Ferramentas são as competências. Ele, por exemplo, aquele vendedor, ele sabe fazer uma farmácia popular, ele sabe fazer uma PBM. Você está cobrando resultado de alguém, mas ele sabe trabalhar, ele sabe guardar a mercadoria. Então, forneça aos liderados o que eles precisam, não muitas vezes o que eles querem. Sirva-os. Esse é o quarto tópico. Sirva a tua equipe. Faz a tua equipe olhar para você como um canal de vitória, de bênção para a vida deles. E isso é servir. Eu amo aquele livro Liderança Servidora. O Monge, o Executivo. Eu amo aquele livro. Aquele livro mudou a minha vida quando eu entendi a importância
do servir, a importância de desenvolver as pessoas. Eu amo quando Jesus fala que é melhor servir do que ser servido. Quinto tópico, certifique-se que as razões da mudança são transparentes a todos. Há muitos gestores que, infelizmente, eles implementam coisas sem explicar o porquê das coisas. Eu tenho ensinado nos nossos cursos aqui na Desenvolva Consultoria que, acima de tudo, fazer o colaborador entender a importância da mudança é muito mais fascinante e pode trazer oportunidades inimagináveis. Você precisa experimentar isso, em tratar as pessoas com honra, tratar as pessoas com respeito, tratar as pessoas com inteligência. E explicar para a moça da limpeza o porquê que ela faz aquilo que ela faz. Isso é fantástico, sensacional. E este é um ponto, né? Este é um ponto que nós estamos falando muito de pessoas. As pessoas vão fazer a mudança nesse mundo. Eu não sei que horas que você está ouvindo esse vídeo, até porque essa live vai ficar gravada, mas nós estamos hoje, em maio, vivendo uma epidemia de coronavírus. E nós estamos num enfrentamento. E aquele pacote da era industrial de controle já não servem mais. Agora nós precisamos aprender a lidar com pessoas, a lidar com gente, a despertar o melhor do outro. E para isso nós chamamos as competências de liderança. Para tudo isso que eu falei agora, você precisa ser um líder. Você precisa ser realmente alguém que sirva de inspiração para outros, que sirva de movimento para outros, que sirva de alguém que faz o outro movimentar rumo a um lugar desejado. Então, para ter uma farmácia autogerenciável, para ter uma farmácia que trabalha para você, você precisa de pessoas. E as pessoas, elas podem vir prontas, é um preço um pouco mais caro, mas mesmo assim essas pessoas que se dizem prontas, elas não são prontas nada, elas estão, na verdade, em processo de formação também, porque elas vêm de uma empresa, de uma cultura, de um jeito, de um pensamento, de uma outra realidade, e quando ela entrar, ela vai ter que se adaptar. Mas mesmo assim, há pessoas, sim, que são mais competentes que as outras em uma determinada função. Custam mais caro, mas realmente é um ponto bom. O segundo tópico para você ter uma farmácia autogerenciável, uma farmácia que trabalha para você, uma farmácia que permita você, gestor, atuar em outras frentes, ter outros negócios, poder cuidar da sua família, são os processos. Os processos, eles permitem você ser estratégico, diminuindo o operacional. Então, observa, eu tenho ali um time maravilhoso e agora eu tenho processos que operam, que trabalham para mim. Então, eu coloquei aqui, ó, 90% do tempo de algumas empresas estão ligadas a tarefas operacionais que são recorrentes, repetitivas, né, e de baixo valor. Produtividade baixa. E o pior é que isso cria a sensação também de estar produtivo, mas nesse caso a pessoa, na verdade, está muito ocupada. Então, por exemplo, o que é mais barato? Você colocar uma pessoa para organizar o SNGPC e você depois conferir e transmitir, ou você realmente ter você que fazer tudo? O que é mais barato? Você preencher uma planilha de Excel ou preencher o sistema, você dono, gestor, ou você ter alguém e aquele dado, aquele resultado te dá muita qualidade, muita segurança para a sua tomada de decisão. Então, observe, um é mais estratégico,
analisar os números, e outra operacional para encher os números. Claro que dá mais dinheiro você ser cada vez mais estratégico. Agora, a maioria dos empresários, quando eu falo isso, eles falam assim, mas você está querendo burocratizar a minha farmácia. Ah, mas você está querendo colocar outras pessoas para... você está querendo colocar outras pessoas para inchar a minha folha. Você está querendo colocar outras pessoas para fazer com que a minha farmácia tenha uma folha de pagamentos maior. Não é isso. Eu estou falando de você focar realmente em coisas que dão mais resultado, e dão mais significado e geram mais valor. Não é burocratizar. Colocar processo na empresa, colocar outras pessoas, delegar tarefas, não é de verdade burocratizar. Empresa sem processo, ela é como aquela empresa que não sabe para onde vai. Eu já vivi isso, já tive farmácia. Eu já participei de uma empresa, de uma farmácia no começo. E a própria consultoria, às vezes, em várias áreas, eu encontro o desafio de processo. E rapidamente eu pergunto, eu peço para a minha equipe, vamos fazer um processo, vamos combinar como é que vai ser isso, dando direcionamento para a empresa, oferecendo realmente uma consistência daquilo que nós vamos fazer. Observe. Encomenda. Como é que é o processo de encomenda na sua farmácia? Como é que é feito? Quantos dias? Como é que funciona a PBM? E a reposição de mercadoria? Como é que guarda a mercadoria? Quanto tempo? Farmácias que têm um processo, elas têm exatamente o caminho, ela tem um projeto, ela tem exatamente o que precisa ser feito para aquilo acontecer. Vocês concordam? Concordam? Eu creio que sim. Então, basicamente, para se ter uma farmácia que gera resultados, você precisa desses dois tópicos. Primeiro, pessoas, e segundo, os processos. E de verdade, eu gosto de começar com as pessoas, tá? Porque se você começar com os processos, você pode começar com os processos, mas são as pessoas que vão implementar. Então é melhor você começar com as pessoas e elas ajustarem o processo junto com você. Eu digo isso porque às vezes eu pego um processo pronto e quero colocar na goela das pessoas. E não vai dar certo isso. Você precisa trabalhar com os dois. Mas é claro, né, nós temos aí as fases da empresa que devem ser respeitadas. Não dá para começar uma farmácia já com tudo isso pronto, com tudo isso estipulado, com tudo isso organizado. Então, eu tenho aqui o que eu chamo de fase 1, que é a sobrevivência, que é a confirmação, é o estágio onde o empreendedor ele está muito mais focado em manter a empresa viva, em pagar a conta, em honrar o compromisso, em captar recurso, em ter capital de giro. Esse é o dono, né? O dono acaba fazendo tudo, tomando todas as decisões, fazendo tudo passar pela mão dele. Cara, esse é o começo da sua empresa. Esse é o começo. Não é o final, não é tudo. Esse é o começo. Só que eu tenho que crescer. E aí, para crescer, eu tenho a fase 2. Fase 2 é uma fase que as pessoas começam a chegar. Então, é a fase da captação de talentos. E eu, no segundo momento, já entende que não consegue dar conta de tudo. E aí começa a contratar as pessoas. Ok? Aí vem alguém em vendas, vem alguém em marketing para ajudar. Eu contrato uma consultoria para treinar essas pessoas. E as demandas vão aumentando, a folha também aumenta, mas as pessoas estão ali para produzir. E aí vem a fase 3, como eu disse. A fase dos processos. Nessa fase, por melhor que sejam os profissionais contratados, a falta de processo dá um gap no negócio. É como se você fosse construir uma casa e você colocasse cada vez mais pedreiros para trabalhar lá.
Adianta? Vai dar a casa melhor? Não. Você precisa de processo. E aí começa uma parte importante, que é a confecção de como é que vai ser cada etapa. Essa fase é uma fase muito desafiadora, mas você vê como que a sua farmácia cresce. Você vê como que a sua farmácia se desenvolve. Você vê como que planejamento estratégico, você vê como que as reuniões se tornam mais efetivas. Você vê a cultura da farmácia sendo colocadas. E, por último, né, a fase que eu chamo aqui de excelência, uma fase um pouco mais de maturidade, é uma fase onde eu tenho muitos clientes que já operam, eu tenho clientes que nós estamos há 4 anos indo lá, muitos clientes já operam nessa fase tão sonhada por empreendedores e que independe do tamanho, tá? Você pode ser uma empresa pequena, uma empresa com 1, 2, 3 ou 10 lojas. Esta é uma fase maravilhosa. Quando você vê que as pessoas estão trabalhando, você vê que os processos estão sendo efetivos, você vê que visão sistêmica, você vê que as estratégias, líderes estão sendo formados e você pode crescer. Você quer crescer a sua farmácia? Você precisa dessas 2 coisas iniciais, que são pessoas e processo. Você quer crescer com a sua farmácia? Você tem que entender qual fase você está. E eu espero, de coração, que esse vídeo consiga ter traduzido para você, dado um pouco de clareza para a sua empresa crescer. Meu nome é Marcelo Christ, eu sou um dos fundadores aqui da Desenvolva Consultoria. Estamos muito felizes de compartilhar os nossos conhecimentos com vocês. Tem um chat aqui, deixa seu comentário, deixa a sua informação, que a gente tem a alegria de te ajudar. Até mais. Tchau, tchau.